Queridos amigos e irmãos, celebramos o 25º domingo do tempo comum. A passagem do Evangelho é sempre do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Depois, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: "Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens." O administrador então começou a refletir. "Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para acabar não tenho força. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração." Então chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu senhor. E perguntou ao primeiro: "Quanto deves ao meu senhor?" Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: "Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: "E tu, quanto deves?" Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: "Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os da sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que, quando acabar, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiáveis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro." Devemos ter a misericórdia do Pai não só no relacionamento com os irmãos, mas também no uso dos bens. O filho vai agir como o patrão tolo que acumula riquezas, separando-se do pai e dos irmãos. Vai agir como este administrador. Antes era desonesto, porque se apropriava daquilo que não era seu. Agora se torna sábio e sabe o que fazer. Se o seu senhor doa e perdoa tudo a todos, ele também começa a doar e perdoar. Este é o uso dos bens que o Pai nos propõe para sermos acolhidos pelos irmãos nas moradas eternas. O Evangelho deste domingo nos apresenta um tipo humano que se encontra em todas as épocas e até hoje existem muitos. O trapaceiro. Este trapaceiro é o homem que não conhece a fidelidade. O seu método consiste em fazer trapaças. É dele que nos fala o Evangelho com a parábola do administrador desonesto. Como chegou este administrador ao ponto de enganar, de roubar ao seu patrão? De um dia para o outro? Não, gradualmente. Talvez um dia concedendo uma gorjeta aqui, no dia seguinte com um suborno ali, e assim, pouco a pouco, chega à corrupção. Na parábola, o Senhor elogia o administrador desonesto pela sua astúcia. Mas esta é uma astúcia totalmente mundana, fortemente pecadora, que faz muito mal. Por outro lado, existe uma astúcia cristã, que leva a fazer as coisas
com habilidade, mas não com o espírito do mundo. Fazer as coisas com honestidade. E isto é bom. É o que diz Jesus, quando convida a ser astutos como as serpentes e simples como as pombas. Unir estas duas dimensões é uma graça do Espírito Santo, uma graça que nós devemos pedir. Até hoje, existem muitos destes trapaceiros corruptos. Ficamos impressionados a ver como a corrupção está disseminada por toda parte. Jesus nos leva a refletir sobre dois estilos de vida opostos entre si: o mundano e o evangélico. O espírito do mundo não é o espírito de Jesus. E faz isso mediante a narração desta parábola do administrador infiel e corrupto, que é elogiado por Jesus, não obstante a sua desonestidade. Nós temos que esclarecer que este administrador não é apresentado como modelo a seguir, mas como exemplo de astúcia. Este homem é acusado de má gestão dos negócios do seu patrão e, antes de ser afastado, procura astutamente conquistar a benevolência dos devedores, perdoando-lhes uma parte da dívida para assegurar a si um futuro. E comentando este comportamento, Jesus diz: os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no tratamento de seus semelhantes. A esta astúcia mundana, nós somos chamados a responder com a astúcia cristã, que constitui um dom do Espírito Santo. Trata-se de afastar do Espírito, de se... Repetir. A esta astúcia mundana, nós somos chamados a responder com a astúcia cristã, que constitui um dom do Espírito Santo. Trata-se de se afastar do espírito e dos valores do mundo que tanto agradam ao diabo, para poder viver segundo o Evangelho. E como se manifesta esta mundanidade? A mundanidade manifesta-se com atitude de corrupção, de engano, de opressão, constituindo o caminho mais errado, a senda do pecado, porque uma leva a outra. É como uma corrente, não obstante geralmente é verdade, seja o caminho mais fácil de percorrer. Ao contrário, o espírito do Evangelho exige um estilo de vida sério, mas alegre, repleto de júbilo, sério e exigente, caracterizado pela honestidade, pela justiça, pelo respeito dos outros e da sua dignidade, pelo sentido do dever. Eis no que consiste a astúcia cristã. O percurso da vida comporta necessariamente uma opção entre dois caminhos, entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e altruísmo, entre o bem e o mal. Não se pode oscilar entre uma e outra, porque se movem segundo lógicas diferentes e contrastantes. Ao povo de Israel que caminhava por estas duas veredas, o profeta Elias dizia: vós claudicais com os dois pés. É uma imagem bonita. É importante decidir que rumo tomar e depois, uma vez escolhida a direção certa, caminhar com um impulso e determinação, confiando-se à graça do Senhor e ao amparo do seu Espírito. A conclusão deste trecho evangélico é forte e categórica. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de estimar um e desprezar o outro.
Com este ensinamento, Jesus nos exorta a fazer uma escolha clara entre ele e o espírito do mundo, entre a lógica da corrupção, da opressão e da avidez, e aquela da retidão, da mansidão e da partilha. Alguns comportam-se com a corrupção como com a droga. Pensa que a pode usar e abandonar quando quiser. Começa-se com pouco, assim um dinheirinho aqui e acolá, uma gorjeta, e entre este e aquela perde-se por completo a própria liberdade. E entra a corrupção, a dependência, que gera pobreza, exploração e sofrimento. E quantas vítimas existem hoje no mundo? Quantas vítimas desta corrupção difundida? Ao contrário, quando procuramos seguir a lógica evangélica da integridade, da transparência, de intenções e de comportamentos, quando seguimos o caminho da fraternidade, tornamo-nos artífices da justiça e abrimos horizontes de esperança para a humanidade. Assim, na doação gratuita e na entrega de nós mesmos aos irmãos, servimos o Senhor Jesus. Deus Pai, único Mestre digno de ser servido, nós te damos graças pela confiança que depositas em nós. Nos confias o teu reino, que é infinitamente mais precioso que todos os bens da terra. Nós te pedimos, pelo teu Espírito, faz de nós filhos da luz, inspira-nos o bom uso dos bens da terra e a aptidão que convém ao teu reino. Que saibamos usar o dinheiro, não para nos enriquecermos egoisticamente, mas para o pôr ao serviço do bem dos outros, a começar pelos mais pobres. Que a nossa habilidade se coloque ao serviço do bem, pois não levaremos dinheiro no nosso caixão, mas o bem que com ele tivermos feito seguirá para além da morte nas moradas eternas. Fica aqui para nós a escolha, Deus ou o dinheiro. Vamos fazer um sério exame de consciência sobre a nossa maneira de praticar a justiça social, de usar o dinheiro. Quantos pobres hoje no mundo são explorados com meia dúzia de reais por alguns que enriquecem sobre a sua miséria. Não acusemos ninguém. Nesta semana, vamos retomar estes textos, fazer uma reflexão sobre ele com toda sinceridade. A que mestre nós estamos amarrados? A Deus ou ao dinheiro? Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.